paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Entramos na presença do Senhor e clamamos a Ele por seu cuidado e proteção. Senhor, entrego meus medos a Ti, guia meus passos, guia-me, Senhor, com sabedoria e fortalece a minha fé. Ajuda-me a confiar em Tuas promessas, na Tua transformação, na Tua restauração e a seguir em frente com coragem, determinação e intrepidez, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje, meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 4, onde acontece uma grande pesca. Mas essa pesca, ela tem um significado especial para as nossas vidas. Ali, percebe-se que eles tinham ido pescar e não pescaram nada. Às vezes acontece conosco. Nós falamos da palavra, nós semeamos e não acontece nada. Ali houve frustração por uma noite inteira de trabalho mal sucedido. Retornaram da pescaria de mãos completamente vazias, cansaço, sono, tristeza, frustração. E então, quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentado, ele ensinava a multidão. E aqui nós vemos a história da pesca milagrosa. Todo Mateus 4, do versículo 18 ao 22, essa é uma poderosa metáfora para o chamado de Jesus à missão. Naquele lugar ele fala de pesca, mas não mais pesca de peixes. Ele chamou os discípulos a uma missão, a de serem pescadores de homens. Pedro, André, Tiago e João, todos pescadores, deixaram suas redes naquele momento e seguiram Jesus, transformando-se a partir daquele momento em pescadores de homens. E esse texto nos ensina sobre a importância da obediência, da fé, do poder do evangelho dentro do cristianismo. Quando nós queremos ser verdadeiros cristãos que seguem o exemplo de Jesus, que seguem a chamada que Jesus tem para nossas vidas, nós precisamos de fé, obediência e o poder do evangelho se manifestando em nós. Aqui nós vemos o barco. Eles estavam dentro do barco. Precisamos estar no barco porque é o centro da vontade de Deus. O lugar onde Jesus gostaria que eu e você sempre estivéssemos. E descer do barco significa sair da direção, significa abandonar a igreja, abandonar a missão, abandonar o chamado, significa deixar aquele posto que Jesus nos preparou. Então, o que Jesus quer nos dizer neste momento? Não desça do barco. A jornada da tua vida, não desista dela, por mais que você esteja frustrado, cansado, sem resultados, porque é isso que é o instrumento que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. Não desanime diante do pequeno e do primeiro empecilho que surge na tua vida. Aqui nós vamos ver que eles lavaram as redes. As redes podem representar o talento, a capacidade, as promessas, os projetos de Deus que Ele colocou dentro de nós. No primeiro momento elas estavam vazias, mas quando eles seguiram a missão que Jesus tinha para eles, eles começaram a impactar vidas. E então as suas redes espirituais se tornaram cheias de pessoas transformadas. E é o mesmo que Deus quer fazer comigo e com você, nos usar para impactar, para transformar, para tocar vidas. Lavar as redes e querer guardá-las significa enterrar, jogar fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós.
Não faça isso. Se o barco representa aquilo que nos conduz, então as redes representam aquelas ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. Não as guarde, não as jogue fora, não lave suas redes, não desista daquilo que Deus te deu. Volte para o mar, volte para este mundo, vá em busca de mais almas, vá profetizar, vá declarar bênçãos, vá anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque aqui com essa narrativa da pesca maravilhosa, nós aprendemos que Jesus está nos observando. Sim, meus irmãos, mesmo ali, ele estando cercado por uma multidão, nada pode ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. E é assim conosco. No meio dessa multidão, Deus te vê como um único, especial, seu filho amado. Aliás, está escrito na palavra que Jesus tem os olhos como chamas de fogo e nada fica oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo, contempla tudo e sabe exatamente tudo que se passa conosco. E ali, quando ele observou os pescadores, ele enxergou não somente um problema, mas ele enxergou a solução. Oh, glória! Assim é conosco. Jesus nos observa a cada dia, a cada levantar, a cada dormir, conhece cada passo nosso, conhece o nosso falar, conhece o nosso agir, conhece o nosso levantar, deitar. Ele conhece tudo. Glórias ao nosso Deus, porque Ele conhece o nosso problema, mas Ele também tem uma solução para nos dar. Agora, sem Jesus no barco, o fracasso é certo. A grande razão deles terem fracassado naquela noite, na primeira noite, foi o fato de Jesus não estar com eles no barco, de eles não terem seguido as instruções do seu mestre. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece exatamente como Ele quer e ninguém pode impedir o seu agir. Então, deixa Jesus entrar no teu barco, nessa tua jornada de vida, no barco da tua família, no barco do teu trabalho, no barco do teu casamento, no barco da tua vida ministerial. Deixe Ele entrar e fazer tudo como Ele quer. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe exatamente como organizar a nossa vida para que a nossa vida caminhe em rumo à vitória. Amém? Antes das bênçãos materiais, vem primeiro as bênçãos espirituais. E essa atitude de Jesus nos chama muito a atenção, porque até fiquei pensando comigo, se Jesus entrasse no meu barco, eu ia querer de imediato o meu milagre. E muitas vezes somos assim. Vamos no primeiro culto, fazemos a primeira oração, fizemos o primeiro jejum e queremos imediatamente a nossa vitória. Mas antes de Jesus fazer o milagre material, Jesus cuidou das coisas espirituais do Pai. Antes de realizarem a grande pesca, tiveram de ouvir na polpa do barco os ensinamentos de Jesus, as belas palavras de Jesus. Tiveram que alimentar a sua alma e fortalecer a sua estrutura espiritual. E eu aprendi uma lição muito importante com esta passagem. Jesus nunca vai começar uma obra pelas coisas terrenas, mas sempre pelas coisas espirituais, pelas coisas que precisamos ouvir e transformar dentro de nós. Muitas vezes, quando Jesus entra na nossa vida, queremos que Jesus
haja de imediato nas coisas terrenas, no milagre, nas bênçãos, e não compreendemos o seu agir, e mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual para receber as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Então, a palavra nos diz: espere com paciência no Senhor, pois tenho certeza que Ele está trabalhando na sua vida. Amados, o sobrenatural é bom, mas a intimidade com o Senhor é muito melhor. E nós podemos ver aqui que fala: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Quando ele terminou de ensinar, ele os conduziu ao grande milagre, a pesca maravilhosa, a pesca sobrenatural. Jesus poderia muito bem realizar o milagre de onde eles estavam. Poder, unção, autoridade, ele tem para isso. Pois ele tem todo esse poder para fazer tudo o que ele quer, como ele quer, no momento que ele quer. Mas por que Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar? Você já parou para pensar nisso? Porque lá no meio do mar não havia beira da praia, não havia multidão, havia só Jesus e os pescadores. Jesus queria intimidade. Jesus queria relacionamento profundo. Jesus queria profundidade no relacionamento com seus discípulos, e é o mesmo que Ele quer conosco. Precisamos nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar. Necessitamos entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. Chega de videogame, futebol, novela. É tempo de orarmos um pouco mais. É tempo de entrarmos no lugar secreto, fechar a porta e ficar a sós com Deus. É tempo de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afasta-te de tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque Ele quer te revelar e fazer coisas maravilhosas na tua vida. Você precisa ter a certeza de que Jesus tem o controle sobre todas as coisas. A palavra nos diz: e lançai as vossas redes para pescar. Todas as circunstâncias pareciam contrárias. Tudo parecia que não estava de acordo para uma boa pesca. Era dia, mas se pescava de noite. O cansaço era evidente. Eles estavam muito cansados, frustrados, com sono. E Jesus era um carpinteiro. Obviamente que para alguns pescadores Jesus não sabia nada de pescaria. Mas se o seu lado humano não sabia nada de pesca, o seu lado divino tinha poder sobre todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aprenda uma lição preciosa com isso. Preste muita atenção. Você pode ter controle sobre o barco, sobre a rede, mas você precisa entender que tem alguém que tem poder sobre o mar, sobre os peixes, sobre os ventos, sobre as ondas. E este alguém é Jesus, o Santo, Santo, Santo. Aleluia. Nada podemos fazer se Jesus não estiver conosco. Você pode ser o melhor, você pode ter as melhores habilidades, você pode conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. E por isso, precisamos obedecer a palavra dele. Ele disse: vão ao meio do mar. E nós vemos ali,
na palavra do Senhor que diz: e respondendo Simão lhe disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque Jesus mandou, ele obedeceu. E ali Pedro nos transmite uma lição muito grande, uma das mais importantes. Mesmo ele sendo um mestre de pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Às vezes o que nos falta é só isso: humildade e obediência para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Lembra quando você estudou a Bíblia, a história de Naamã? O profeta lhe pediu algo tão simples: banhar-se nas águas. Mas por um certo tempo, ele relutou contra a palavra profética, só por causa do seu orgulho. Queridos, por isso nós aprendemos aqui que nós necessitamos quebrar o nosso orgulho e aprender a obedecer às simples palavras de Jesus. E tem mais: quando nós somos abençoados, como eles foram abençoados com essa pesca milagrosa, nós abençoamos outras vidas também. Nós podemos ver aqui que diz: e fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E fizeram sinal a outros companheiros que estavam em outros barcos para que eles fossem ali ajudar. E foram e encheram ambos os seus barcos de maneira que quase todos iam a pique. Os peixes estavam transbordando. Os peixes eram tantos que encheram o barco de Pedro e encheram os barcos que estavam ali no mar. Oh, aleluia! O milagre na vida deles foi tão grande, que não somente eles foram abençoados, mas todos os que estavam ao seu redor também foram grandemente abençoados. Não somente eles encheram o seu barco, mas todos aqueles que estavam por perto também. Isso é uma palavra profética para a nossa vida hoje. Deus quer nos abençoar para nós sermos abençoadores. Chega de orgulho, chega de egocentrismo, chega de querer tudo apenas para nós. Vamos abençoar vidas, vamos inundar essa nação com o amor que Cristo tem derramado sobre nós. Vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas para isso nós precisamos entender as grandes lições dessa pesca milagrosa. Em primeiro lugar, obediência. Guarde bem, obediência. Jesus ordenou a Pedro que ele lançasse as redes no alto mar, apesar de não haver peixes. Eles já haviam constatado isso. Mas Pedro, em obediência, fez o que Jesus mandou, mesmo que lá no interior duvidasse. Então eu quero deixar claro que a obediência é o primeiro passo para sermos discípulos de Jesus, assim como foi Pedro. E precisamos de fé. A fé de Pedro foi testada, mas ele confiou na palavra de Jesus, mesmo quando todas as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Essa fé permitiu que ele experimentasse o milagre da grande pesca. E Jesus nos ensina algo: missão. Eu tenho uma missão. Você foi chamado com uma missão. Pedro foi chamado com uma missão. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, assim como ele chamou a cada um de nós para a missão de evangelizar, de levar o evangelho. A pesca abundante simboliza a abundância de almas que podemos alcançar com o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, assim como Pedro, Deus nos chama para sermos instrumentos nas mãos dele.
alcançando o mundo com o Evangelho e vendo almas transformadas, vendo almas libertas. E Deus está nos ensinando neste momento que Ele quer nos usar para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. E por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, nós louvamos e exaltamos o nome de Jesus. Porque é através dos seus ensinamentos que nós nos achegamos a Ele. Conheça Jesus e prossiga em conhecer a Jesus mais e mais, através da sua palavra, através do seu momento secreto, através do seu jejum, através do seu devocional diário, para que você possa estar sensível a ouvir a voz do Senhor em todas as situações. Amém?